15º. Bruxaria e sexo. Deve estar claro agora para o leitor que a polaridade sexual e o papel que o masculino e o feminino desempenham dentro da psique individual, nos relacionamentos interpessoais e no cosmos como um todo, constituem foco central para a filosofia e prática Wicca. O periódico de baixo nível, Press, se apega a isso e ao fato de que muitos covens operam vestidos de céu, para sugerir que a bruxaria moderna envolve orgias, promiscuidade e Deus sabe lá o que mais, porque tais obscenidades vendem os seus jornais. Qualquer um que estudou o assunto sem preconceitos ou que tenha participado de uma reunião Wicca genuína sabe que isto simplesmente não é verdade. Portanto, não vamos aqui perder tempo com defensivas sobre isso, mas vamos discutir sobre a real atitude Wicca sobre sexo. Grande parte das dissertações sobre sexo estão relacionadas ou com a biologia e a técnica do sexo, o que é suficientemente razoável, ou de outra forma tentando discipliná-lo por meio de legislação ou dogma, o que é puramente negativo, exceto com relação a tais aspectos obviamente desejáveis como as leis contra estupro ou abuso de crianças. A Wicca, por outro lado, faz uma abordagem positiva. Ela começa aceitando a sexualidade como totalmente natural e boa e parte dali para buscar uma compreensão mais integral da polaridade masculino e feminino e sobre como fazer um uso construtivo disto, tanto psicologicamente quanto magicamente. A moralidade sexual Wicca emerge desta atitude, ao invés de, como acontece muito frequentemente, se impor sobre ela. Falaremos uma boa parte aqui sobre a época patriarcal e suas atitudes, então comecemos por defini-la e tentar explicá-la. Este é o período da dominação masculina sobre a sociedade humana que estabeleceu sua influência, aproximadamente falando, durante os 2 últimos milênios AC. Aquele processo era gradativo, porém inexorável, e ganhou ímpeto particular a partir da chegada e da crescente supremacia dos povos indo-europeus fortemente patriarcais, dentro e ao redor da bacia do Mediterrâneo. A dominação patriarcal, tanto política quanto psicológica, tem sido consideravelmente universal nos 2 milênios AC e apenas agora está sendo seriamente desafiado. Ele tem sido caracterizado pela ditadura do Deus, do rei, do sacerdote, do pai, e a total subordinação da deusa, da rainha, da sacerdotisa, da mãe. Até mesmo no caso da deusa e da sacerdotisa, ao seu total banimento das maiores culturas ocidentais, pelo menos. Tem havido exceções a este processo, naturalmente, e bolsões tardios de inconformismo. Por exemplo, a sociedade celta pré-cristã concedia uma liberdade completa e uma igualdade notáveis para as mulheres em todos os níveis. Sobre isso, leia a obra de Jean Marcalli, Mulheres dos Celtas. Contudo, tais bolsões se dissiparam um a um, na maior parte sob pressão do cristianismo ou do Islã. Há muita discussão entre os estudiosos sobre se realmente houve um período matriarcal na pré-história humana. Mas uma coisa é certa, a deusa precedeu o Deus no culto por parte dos humanos, que deu sua primeira atenção ao útero e nutridor de todas as coisas. E mesmo após o conceito do Deus ter se desenvolvido, deusa e Deus permaneceram em parceria dinâmica, até que o monoteísmo patriarcal implacavelmente enviuvou o Deus. Ou seja, e mesmo politicamente, o Antigo Egito, por exemplo, permaneceu matrilinear em todos os níveis da sociedade até a época do último faraó, Cleópatra. Como disse Margaret Murray, o esplendor que era o Egito, página 70, a rainha era rainha por direito de nascença, o rei era rei por meio de casamento, e esta mesma regra governou também a herança de nobres e camponeses. O que trouxe essa tomada de poder masculina sobre a política, economia, teologia e atitudes sociais humanas? Sobre isso falaremos no próximo capítulo. Uma tomada de poder tão completa que por muitos séculos até agora tem sido aceita, mesmo pela maioria das mulheres, como a ordem natural das coisas. Este foi, nós sugerimos, um estágio evolucionário no relacionamento entre as funções conscientes e inconscientes da mente humana.
O ego consciente, que distingue o Homo sapiens de todos os outros animais da Terra, tem estado conosco apenas desde seu primeiro despertar rudimentar, talvez há 500 mil de anos. Durante a maior parte daquele tempo, ele tem crescido, aprendido e feito sua contribuição para a sobrevivência e realização humanas. Ele alcançou um alto nível de desenvolvimento muito antes da tomada de poder patriarcal tomar forma. Nós não estamos sugerindo que houve um súbito salto evolucionário na qualidade inata da consciência humana nos últimos 4 ou 5 mil anos. Mas certamente veio um estágio comparativamente súbito com relação àquele espaço de tempo de 500 mil de anos, quando o ego consciente começou a flexionar seus músculos e afetar o equilíbrio. Pode ser que o gatilho tenha sido o desenvolvimento tecnológico. Uma tribo de caçadores vivia através do que Marx e Engels chamavam de comunismo primitivo. Quando a caça era boa, eles se alimentavam bem, e quando era escassa, eles passavam fome. Não havia nenhum excedente apropriável, portanto, nenhuma estrutura de classe. A liderança do clã cairia naturalmente sobre o caçador mais esperto, mais forte e mais experiente, cuja coordenação sobre os esforços do grupo seria seguida com tanta boa vontade, pois isto significava mais comida, quanto aquela de um bom capitão de time de futebol atualmente, porque isto significa mais gols. Poderiam haver especialistas, tal como um xamã ou uma xamanesa, cuja magia era também procurada para uma caça melhor, ou um amolador de pedras dotado de prática que era liberado de outras tarefas a fim de manter os caçadores munidos de pontas de flechas. A divisão do trabalho entre os sexos seria amplamente autodeterminante devido às demandas dos cuidados com as crianças e criação de animais. Mas estas seriam especialidades, não classes econômicas. Da mesma forma, quando uma família confia o jardim para seu membro mais bem experiente em jardinagem, ou um time de futebol coloca um jogador ágil de braços compridos no gol. Neste estágio de caça tribal, a sobrevivência e uma vida, boa ou sacrificada, seria inteiramente um padrão comunal ao qual todas as habilidades seriam devotadas, tanto em planos conscientes e ação, quanto intuição e instinto inconscientes. Ego e inconsciente, por certo, fariam cooperação, pois a sobrevivência o exigia. O desenvolvimento das estruturas de classes que começou após a introdução da agricultura, com suas crescentes especializações e seus excedentes apropriáveis, tem sido muito profundamente relatada e não há necessidade de repetir a história aqui. Mas ela deve ter tido alguma repercussão crescente sobre a psique humana. Devem ter surgido conflitos no ego entre as demandas da sobrevivência tribal e aquelas da vantagem pessoal ou de classe. A consciência de grupo dominou a tribo de caçadores e a autoconsciência individual teria diminuído comparativamente. Este fenômeno persiste hoje nos poucos ambientes onde uma cultura tribal de caça ainda é encontrada. Um aborígene australiano, sujeito ao apontar o osso, vê isso como uma exclusão ritual da tribo e morre rapidamente, porque ele acha que não mais existe. Outros fatores entram aí. Naturalmente, nós não duvidamos dos genuínos poderes psíquicos dos doutores feiticeiros aborígenes, mas o sentimento de não existência é certamente significativo. Mas com uma estrutura de classe, a individuação procederia aos trancos e barrancos. Peões seriam coroados como damas, comparado ao jogo de xadrez, em grandes quantidades. O ego autoconsciente foi se diferenciando rapidamente do ego tribal consciente. A consciência de classe, envolvente como a corrida de ratos dentro da classe, é muitas vezes mais uma extensão da autoconsciência do que uma contração da consciência tribal. No indivíduo autoconsciente, encapsulada numa classe econômica, conflitos entre o ego e o inconsciente seriam inevitáveis.
Para começar, os arquétipos tribais do inconsciente coletivo muitas vezes iriam para direções opostas das exigências imediatas da vantagem pessoal, uma situação desconhecida mesmo para um gênio anormalmente autoconsciente numa tribo de caçadores. Novamente, cada ato que era tribalmente antissocial, mas pessoalmente necessário para ganho ou sobrevivência ou um passo para cima na escalada, deixaria uma marca de culpa no inconsciente pessoal que teria de ser fechado em proteção ao ego, que tem que ser autoaprovador caso tenha que manter o controle. Portanto, a grande divisão começou entre o ego consciente e o inconsciente, ambos pessoal e coletivo, e isso foi se autoacelerando. As estruturas, primeiro locais, então nacionais e finalmente imperiais, criou os indivíduos divididos e os absorveu em sua moldura e desenvolveu ideologias apropriadas. Os indivíduos divididos, crescendo em seu poder coletivo, criaram estruturas maiores, melhores e mais vitoriosas, e, naturalmente, mais ideologias monolíticas. Como todas as fases evolucionárias, o império da mente consciente teve seus aspectos tanto construtivos quanto destrutivos. Ela estendeu vastamente o conhecimento fatual do homem, suas realizações técnicas e seu comando sobre seu meio ambiente. Essencialmente, ela conquistou o nível físico da realidade até o ponto em que pode fazer quase tudo o que quiser com ela, inclusive destruir a terra sobre a qual estamos. O homem, como alguém observou, é o único animal esperto o suficiente para construir o Empire State Building e estúpido o suficiente para saltar de cima dele. Mas o custo tem sido tremendo por causa das funções que tiveram de ser suprimidas. Uma mão livre para o ego consciente significou disciplinar, conter, distorcer e mesmo negar o resto da psique humana. Mais ainda, a situação agora chegou a uma crise, na qual qualquer propósito evolucionário do ego-império teve que ter mais do que poderia completar a si mesmo. O conhecimento e as técnicas que ele ganhou para o Homo sapiens não mais precisam do ego-império para impulsioná-los para cima. De veras, eles poderiam agora alcançar muito mais sem sua ditadura, que se tornou inteiramente restritiva. Mas como todas as ditaduras, o ego-império luta para manter seu regime muito após ele ter subsistido por tempo demasiado a qualquer função útil possível. A reintegração do ego e do inconsciente em um nível novo e maior tem se tornado uma necessidade urgente para o indivíduo e para a raça. Com aquele processo iniciado, podemos prever uma fase evolucionária nova e inimaginavelmente frutífera. Chame-a, se você quiser, de Era de Aquário. A necessidade não é apenas a mãe na invenção. Ela é também o provedor oportuno de respostas potenciais. Talvez não seja surpreendente que ainda esteja na memória viva que Freud preparou o caminho para Jung e uma clara compreensão da natureza e estrutura da psique humana. Uma compreensão que poetas, artistas e contadores de histórias sempre possuíram intuitivamente, embora sendo considerados como meros criadores de divertimento, e que a religião ortodoxa já há muito tempo cessou de ser capaz de oferecer. E talvez não seja acidentalmente que a mulher está por fim começando a se rebelar contra sua longa submissão milenar. Não que o paganismo e nossa própria arte estejam atravessando o que possa parecer um renascimento repentino. O regime patriarcal nunca duvidou disso e mostrou na prática que ele considera a mulher e tudo que ela representa como seu inimigo. Ele a subjugou socialmente, politicamente e economicamente. Baniu a deusa e fez do sacerdócio um monopólio masculino. O cristianismo ascético rotulou a mulher como a porta do demônio. A intuição, instinto e sintonia femininos com a natureza eram um furo na represa, que deve ser detido a todo custo com medo que a represa arrebentasse, e as tentativas do ego em se manter de pé seriam varridas pela inundação da sombra liberada. As terríveis perseguições às bruxas nos séculos XVI e XVII foram direcionadas conscientemente, como o manual operativo da perseguição, a obra de Springer e Kremer Maleus Maleficaram não deixa dúvida, como impulsionar-os para cima e, deveras, poderiam agora alcançar muito mais sem sua ditadura, que se tornou inteiramente restritiva.
Mas como todas as ditaduras, o ego-império luta para manter seu regime muito após ele ter subsistido por tempo demasiado a qualquer função útil possível. A reintegração do ego e do inconsciente, em um nível novo e maior, tem se tornado uma necessidade urgente para o indivíduo e para a raça. Com aquele processo iniciado, podemos prever uma fase evolucionária nova e inimaginavelmente frutífera. Chame-a, se você quiser, de Era de Aquário. O patriarcado estereotipou o homem e mulher em padrões que refletem suas exigências e que foram todos muito plenamente aceitos por homens e mulheres de forma igual. O homem como forte, lógico, racional, confiável e mestre natural tanto política quanto domesticamente. A mulher como fraca, ilógica, irracional, não confiável e subordinada natural. As necessidades sexuais do homem não puderam ser negadas mesmo pela cristandade paulina, e então foi permitido a ela ser o seu meio de evasão, como prostituta ou dona de casa. A primeira sendo hipocritamente desprezada e a última apenas hipocritamente idealizada. Os próprios desejos sexuais dela raramente importavam. Eles eram considerados ou como uma armadilha preparada pelo demônio para o masculino superior, ou mesmo durante os mais extremos períodos, tais como a Inglaterra vitoriana, supostos como não fazendo parte da formação de uma dama. O único monopólio do qual a mulher não podia escapar, criação de filhos, era, e muitas vezes ainda é, considerado como sua função principal ordenada por Deus e seu horizonte limitador, além do qual seria presunçoso para ela olhar. Há tanto em conta da indestrutibilidade da natureza, que apesar desses estereótipos, e mesmo antes da presente rebelião contra estes ter ganhado ímpeto, muitos milhões de homens e mulheres conseguiram se sair bem para alcançar relacionamentos sexuais felizes. É compreensível que a rebelião contra os estereótipos sexuais do ego-império tenha algumas vezes caído na armadilha de negar que há qualquer diferença entre homem e mulher, exceto por uma puramente biológica. É uma reação perdoável ser informada que você não é adequada para alguma profissão. Usualmente aquelas influentes e bem pagas, apenas porque você é mulher. É também perdoável em alguns casos, e nós conhecemos vários pessoalmente, onde uma mulher é uma notável profissional em alguma esfera predominantemente masculina, mas tem dificuldade em ser levada a sério porque acontece de ela ser sexualmente atrativa. Eu pediria a Deus que eu fosse feia. Uma dessas nossas amigas gritou para nós em um momento de frustração. Nós sabíamos que ela tinha muito autorrespeito genuíno para desejar tal coisa realmente, mas nós podemos compreender seu desabafo. Uma mulher a quem é negada a igualdade pela sociedade patriarcal é naturalmente tentada a replicar: parem de insistir sobre as diferenças entre homem e mulher. Não existem quaisquer diferenças, exceto as anatômicas. Mas compreensível ou não, o estereótipo unissex pode ser tão perigoso e distorsivo quanto os estereótipos patriarcais. Existem diferenças básicas entre a natureza masculina e feminina, e essas diferenças são tão criativamente importantes em todos os níveis quanto são as diferenças físicas para a relação sexual e a procriação. Vive la différente tem implicações mais amplas do que o mero fazer amor. O outro perigo, aquele que virtualmente destruiu o movimento de libertação das mulheres americanas nos Estados Unidos, após seu animado começo em 1970, e finalmente provocou a perda da emenda de direitos equalitários em 1982, é a ala feminista radical extremista, as misandritas, ou odiadoras de homens, reflexo oposto dos misoginistas. Ao invés de perceber que os estereótipos patriarcais mutilam homens tanto quanto mulheres e buscar o apoio de milhões de homens simpatizantes da causa da libertação das mulheres, elas consideram o próprio homem como o inimigo. Ao invés de buscar por um equilíbrio criativo que libertaria mulheres e homens, com efeito, elas lutam para substituir o ego-império masculino por um ego-império feminino, que naturalmente não resolveria nada.
sendo ruidosas de forma desproporcional aos seus números, elas conseguem criar uma imagem pública falsa de todo o movimento. O resultado irônico é que, pelos lábios das mulheres que são genuinamente dedicadas à plenitude e igualdade das mulheres e ao equilíbrio criativo, nós ouvimos a declaração já familiar: "Eu não sou Women's Liber", partidária do movimento de libertação da mulher. Nem tudo está perdido, ainda que mesmo na América. Em um artigo cujo título era "Quem matou o movimento das mulheres?", no jornal The Irish Times, de 27 de agosto de 1982, a cidadã de origem americana Mary Maher responde à sua própria pergunta: foram as feministas radicais ou misandritas? Mas ela também diz: alguma outra coisa surgiu ao longo dos últimos anos, algo que poderia ser descrito mais precisamente como um novo movimento de igualdade, endossado por homens e mulheres, e ele é pequeno, porém saudável e crescente. Não houve nenhum batismo simbólico ou paradigma militante, apenas uma mudança, redirecionamento e tentativas experimentais. Reconhece-se que ele fará com que mudanças políticas acabem com a miséria que muitas mulheres ainda suportam, e há uma esperança crescente de que a tomada de poder seja no máximo para ajustar o eixo do poder. Esta é uma notícia muito encorajadora. Ajustar o eixo do poder é um outro modo de dizer alcançar um equilíbrio criativo. Então, a arte, que busca este equilíbrio em todos os níveis, não apenas o político e o econômico, é uma parcela natural deste movimento de igualdade. E a arte na América certamente prestou muita atenção à questão feminista, também com muita mudança, redirecionamento e tentativas experimentais saudáveis, sobre os quais uma fascinante informação pode ser encontrada no excelente livro de Margot Adler, Invocando a Lua. Embora a arte na América esteja se desenvolvendo tão rápido que Margot nos conta estranhamente que, embora ele tenha sido publicado apenas em 1981, boa parte dele já está desatualizada em 1982. Ela é muito modesta. Ele continua sendo a única fonte de consulta detalhada sobre a arte e o cenário neopagão na América. Quais são, então, as diferenças essenciais entre homem e mulher sobre as quais estivemos falando? A diferença mais óbvia, naturalmente, é que toda mulher é potencialmente, ou de fato, uma parturiente. Esta é realmente a única diferença que o patriarcado considera importante, porque deve haver procriação. Então, o estereótipo enfatiza isto, enquanto trata a outra diferença obviamente física, que é a menstruação, como um mero transtorno, uma maldição, um compromisso inevitável e lamentável da capacidade de gerar filhos. Homens e mulheres igualmente se submetem a isso. Os homens, ao conformarem-se ao fato que uma mulher pode se tornar tudo, desde temperamental até absolutamente doente uma vez por mês, e as mulheres, ao aceitarem suas dores e mal-estar mental como naturais, o que não são obrigatoriamente. E se você pensar que esta declaração é dogmática, leia A Ferida Sábia, capítulo 2. Ainda assim, de fato, o ciclo menstrual é mais fundamental para a natureza da mulher, tanto física quanto psíquica, do que a vasta maioria de homens e mulheres pode perceber. De fato, sua verdadeira importância apenas começou a ser investigada. Psicólogos junguianos, em particular as psicólogas, fizeram um bom começo, mas o único livro realmente importante sobre o assunto que conhecemos é a obra de 1978 de Penelope Shuttle e Peter Redgrove, A Ferida Sábia, Menstruação e Todas as Mulheres. Quando Shuttle e Redgrove começaram a trabalhar em seu livro por volta de 1971, eles solicitaram ao bibliotecário do colégio alguns livros sobre a psicologia da menstruação. Também grandemente para a surpresa do bibliotecário, não existiam tais livros. Surpreendentemente, esta situação permaneceu até 1975, quando a obra de Paula Weidger, Menstruação e Menopausa, abriu um novo espaço nos Estados Unidos. E mesmo aquilo, embora extremamente útil, forneceu pouca orientação para a experiência interior e o significado do ciclo menstrual. A Ferida Sábia é aquela coisa rara, um livro verdadeiramente revolucionário.
Suas teses principais, nós acreditamos, serão tão imediatamente convincentes para a maioria das mulheres e para a maioria dos homens que vive com uma mulher, que estamos tão surpresos quanto o bibliotecário do colégio pelo fato de esse livro não ter sido publicado antes. É leitura essencial para todas as bruxas e bruxos e, casualmente, ele tem algumas coisas pertinentes a dizer sobre a bruxaria, histórica e moderna. É uma triste prova de como profundamente enraizadas estão as atitudes estereotipadas que a reação imediata de alguns dos nossos bruxos, quando os dissemos para lerem, foi mas suas atitudes mudaram quando eles o leram de fato. Shuttle e Redgrove evidenciam que existem 2 picos no ciclo menstrual, ovulação e menstruação, quando o útero solta sua parede e se renova. E estes 2 picos têm implicações muito diferentes e são acompanhados por estados psíquicos muito diferentes. Em um sentido, na ovulação, o corpo da mulher pertence à raça. Ela é uma portadora e transmissora em potencial dos códigos genéticos raciais DNA. E as moléculas de DNA não estão relacionadas a ela como um indivíduo, uma vez que ela assegurou sua combinação com aquelas de um homem e assegurou a sobrevivência daquela combinação. Na menstruação, ela pertence a si mesma. Ela passa através de um processo de renovação corporal e psíquica. A qualidade de sua sexualidade também difere. Na ovulação, ela é tipicamente receptiva, passiva, desejando a penetração. Na menstruação, é muito mais provável de ela ser ativa, tomando a iniciativa erótica, desejosa de experiência pelo próprio bem, independentemente de sua função racial reprodutiva. O estereótipo patriarcal reconhece apenas o pico sexual na ovulação, porque ele está relacionado à reprodução, que é a única razão válida da patriarquia para uma mulher, por fim, ter sensações sexuais. Mesmo alguns psicólogos capacitados condicionados a crer que o anseio sexual da mulher é essencialmente passivo e receptivo, têm muitas vezes perdido de vista o pico menstrual por completo, porque ao questionar as mulheres sobre seus picos sexuais, eles têm naturalmente procurado pelos picos receptivos, e as mulheres, similarmente condicionadas, têm respondido em conformidade com as expectativas. Perguntas estereotipadas produziram estatísticas estereotipadas. A ideia de um pico sexual feminino ativo poderia ser perturbadora para homens refugiados na ideia de que é prerrogativa masculina iniciar o sexo. A combinação do sangramento e a capacidade sexual aumentada é formidável para a visão convencional. Tabus poderosos sempre cercaram mulheres que menstruam. Nos tempos pré-patriarcais e ainda em muitas culturas primitivas, os tabus menstruais e isolamentos são para o propósito de resguardar a mulher num período receptivo, durante o qual ela pode deveras se interiorizar e produzir informações ou sonhos proféticos que são úteis para a comunidade ou, pelo contrário, ter tipos errados de experiência que possam afetá-la gravemente daí para frente. Em particular, a menarque, ou primeira menstruação, era considerado um período de uma abertura mental particular, tanto quanto física, durante o qual uma garota teria aqueles sonhos ou outras experiências que a guiariam mais tarde na vida, e que se fosse para ela ser uma xamã ou curandeira, então esse era o momento em que ela chegou a um relacionamento especial com os poderosos espíritos da sua menstruação. Os homens não podiam menstruar, porém haviam outros meios de produzir sangue para propósitos mágicos. A lógica seria: sangue é obviamente mágico, mas a xamã que menstrua é perigosa. Então vamos neutralizá-la com tabus e matemos algo ou alguém em substituição. É significativo que as culturas com fortes tabus menstruais impostos por homens, incluindo nossos próprios, parecem ser as mais propensas para a agressividade e a ansiedade. As sociedades pagãs, contudo, compreenderam e tomaram plena vantagem dos poderes xamânicos das mulheres que menstruam. Os colégios de Hera, por exemplo, e as pitonisas, sacerdotisas oraculares de Delfos, faziam seus pronunciamentos mensalmente, e existem fortes indícios que em tais lugares as mulheres sincronizavam seus períodos menstruais através de disciplinas psíquicas deliberadas.
Isso é perfeitamente possível. Pesquisas têm demonstrado que eles muitas vezes acontecem espontaneamente hoje em comunidades femininas tais como conventos ou colégios de mulheres. Shuttle e Redgrove discutem persuasivamente que Delfos mantém todos os marcos do xamanismo menstrual. Eles sugerem que o famoso ônfalos, que ainda pode ser visto no museu em Delfos, não é um umbigo de forma alguma, mas uma extremidade externa estreita de útero ou boca de útero? E que a trípode sobre a qual se sentava uma xamã em Delfos, na verdade era um aparelho de espéculum para observar os primeiros sinais de manifestação menstrual. Sempre foi um enigma para nós o porquê os escritores clássicos davam tanta ênfase ao significado de uma mera peça de mobília. Esta interpretação o explicaria. Pode-se adicionar a isto que, no caso de Delfos, a tomada de poder patriarcal é registrada na lenda da conquista de Apolo da serpente délfica, ou seja, da pitonisa. Mas embora o templo de Apolo tenha tomado conta de Delfos, as próprias pitonisas eram indispensáveis. Por séculos, nenhuma decisão importante era tomada na Grécia sem seu conselho oracular. Assim, elas continuaram em seu papel, mas com sacerdotes masculinos para controlá-las e administrá-las e ao rico tributo que elas atraíam. O que tudo isso significa para a atualidade e para as bruxas? Resumindo, a natureza da mulher é cíclica. Desde o pico da ovulação mensalmente reprodutivo, sensível ao externo, até o pico da menstruação, interposição mensalmente renovadora, sensível ao interno. Quanto mais ela aceitar e compreender isso e cessar de considerá-lo como uma maldição, mais completa e eficaz ela será. E quanto mais o homem aceitar e compreender isso, melhor ele respeitará e completará a ela. Ambos os picos são igualmente significativos, formando um todo dinâmico, um total yin e yang, tecendo os níveis. O importante é o ciclo próprio, nenhum nem outro polo deste ciclo. O ciclo faz da mulher o que ela é. Os valores da ovulação e os valores da menstruação deveriam se completar um ao outro, mas o patriarcado apenas reconhece os valores da ovulação e baseia sobre estes o seu estereótipo de mulher. Este ciclo de diferentes tipos de consciência significa que a experiência total da mulher é mais profunda, e os eventos do ciclo também são mais profundamente enraizados e fisicamente difundidos do que qualquer coisa que o masculino normalmente experimenta. Embora isso signifique que a experiência de vida feminina seja mais profunda, isso significa simultaneamente que ela é mais vulnerável quando ela se abre a essas experiências, mais vulnerável à agressão e ao detrimento. O homem, que deveria ser o guardião e o estudante dessas habilidades na mulher, se tornou em nossa era o agressor orgulhoso e invejoso. Ibid, página 33. Também, como Gerald Massey ressaltou há um século atrás em O Gênesis Natural, a natureza feminina tem sido o professor primário de periodicidade. Deve ser duro para o macho orgulhoso engolir isto, refugiado em estereótipos patriarcais. Isso parece colocá-lo na inusitada posição de ser o sexo inferior. Mas isto seria uma reação errônea. O homem também tem uma contribuição positiva a fazer. Tipicamente, a natureza masculina é analítica, com consciência concentrada. A natureza feminina é sintetizante, com consciência difusa. Ele é linear, movendo-se para frente, como um chassi de carro. Ela é cíclica, movendo-se para frente como um ponto no aro de um pneu de carro. E note que ambos os tipos de movimento podem chegar lá com a mesma rapidez. Ele toma as coisas aos pedaços para ver do que elas são feitas. Ela as reúne para ver como elas se relacionam. As duas funções dependem uma da outra. Deixadas as sós, a consciência concentrada dele pode se tornar visão tubular e a difusa dela pode se tornar desorientação. A análise dele pode se tornar destrutiva, entronizando fatos acima das sensações. E a sintetização dela pode perder a coerência, entronizando sensações acima dos fatos. A sensibilidade dela, desprotegida por seu irmão força, pode se tornar vulnerabilidade perigosa, e o vigor obcecado dele, sem a guia de sua irmã intuição, pode se tornar agressão equivocada. Trabalhando juntos, por outro lado, eles podem encontrar seu caminho pela floresta. Ele pode identificar árvores isoladas e ajudá-lo a não tropeçar nelas.
Ela pode ter um mapa melhor da floresta inteira e ajudá-lo a não se perder. Não apenas isso, mas cada natureza tem dentro de si mesma a semente da outra, como o ponto branco no yin negro e o ponto negro no yang branco. Vide figura 6 na página 118. Na mulher, este é o animus, seu componente masculino ocultado, cuja integração enriquece sua feminilidade. Ele tende a se manifestar especialmente no pico menstrual, como seu outro marido ou parceiro lua, que pode ser ou assustador ou vitalizador, de acordo com seu grau de autoconsciência e o equilíbrio que ela adquiriu entre seus dois conjuntos cíclicos de valores. No homem, este é a ânima, seu componente feminino ocultado, cuja integração enriquece de forma correspondente sua masculinidade. Já que o homem é mais linear do que cíclico, a interferência da ânima sobre a consciência do homem tende a parecer espasmódica e imprevisível. Ela pode talvez ser melhor identificada e frutiferamente ouvida, como a figura onírica de uma mulher que é bem conhecida do sonhador, mas sem posicionamento na vida em estado de vigília. Quando Stewart começou a registrar seus sonhos, ele a denominou como a Mulher X, até que ele começou a ler Jung e percebeu quem ela era. Ela também pode ser assustadora ou útil, dependendo se um homem a aceita e busca por ela ou se ele resiste a ela. Mas ela está sempre lá, uma parte inalienável da psique integral. E como a Ferida Sábia, página 130, vividamente coloca, este mundo feminino reprimido deve incluir o problema da menstruação, seu contorno e formas, para o homem tanto quanto para a mulher. O que jamais deveria ter sido esquecido é que a ânima menstrua. Vale a pena ressaltar aqui que a crença das bruxas em reencarnação não apenas concorda com o conceito animus, ânima, mas deve incluí-lo inevitavelmente. A individualidade imortal, como nós dissemos, página 116, é dinamicamente hermafrodita, com ambos os aspectos num equilíbrio que imperfeito ou perfeito, segundo seu estágio de progresso kármico. Mas a personalidade de qualquer encarnação é ou masculina ou feminina. Assim, o outro aspecto, temporariamente subordinado, naturalmente fará se sentir presença, como ânima ou ânimos. Portanto, o grau de integração harmoniosa que uma personalidade apresenta com sua ânima ou ânimos é uma indicação reveladora relativa ao grau de avanço kármico obtido pela individualidade encarnada. Nos desviemos por um momento dos homens e mulheres individuais, para a sociedade humana como um todo, e para o fato talvez surpreendente que foi a menstruação que trouxe a isto. Como Shuttle e Redgrove ressaltam, a Ferida Sábia, página 130, com a escrita em itálico, é a opinião aceita em ciência zoológica que o desenvolvimento do ciclo menstrual foi responsável pela evolução das sociedades dos primatas e, eventualmente, da humana. A maioria dos mamíferos possui um ciclo estrus. Eles se excitam periodicamente e, em outras ocasiões, eles não têm interesse em se acasalar. A ovulação é o seu único pico. Sexo significa procriar jovens, espécimes e nada mais, como um fator de sobrevivência para a espécie. Mas, com os macacos do Velho Mundo, os chimpanzés e a espécie humana, ocorreu uma imensa alteração evolutiva. Esta foi a evolução do ciclo menstrual. O sinal de acasalamento do sangue genital foi de sua posição original na ovulação para uma nova posição na menstruação, quando é muito improvável que a ovulação possa ocorrer ou que se possa conceber filhos. A libido sexual também estava agora espalhada na maior parte do ciclo. Como isso poderia ser um fator de sobrevivência? A resposta deve ser que a experiência sexual nos primatas, macacos e humanos, devem ter se tornado benéficas e importantes para o indivíduo e, portanto, para a raça, como também para a espécie pela reprodução. Libido incessante, ou o que a Ferida Sábia, página 152, chama de brilho sexual, foi uma adaptação evolucionária favorecendo o desenvolvimento da cooperação social e econômica e promovendo inspiração durante a solução dos problemas.
A época patriarcal pode ter tentado estreitar o sexo até uma cópula para a procriação. A evolução conhece melhor. Brilho sexual é o anseio pelo relacionamento, a coisa que nos faz humanos, em contraste com aquelas espécies nas quais o sexo é mera cópula para a procriação. A geração de filhos é metade do prazer humano. A outra metade é a geração de filhos mentais, ideias seminais e inspirações. E Shuttle e Redgrove oportunamente adicionam: é demais supor que a geração de filhos mentais seja a única competência dos homens, só porque a geração de filhos físicos é a habilidade exclusiva das mulheres. É irônico que tantas religiões ocidentais, do catolicismo à ciência cristã, proíbam o prazer do sexo independentemente da reprodução e, portanto, com efeito, tentam regredir a humanidade a um estágio de evolução pré-humano. Podemos desta forma perceber a diferença entre as abordagens positiva-criativa e negativa-restritiva aos relacionamentos sexuais e à moralidade sexual. Se todos os aspectos que temos discutido forem genuinamente compreendidos e forem incorporadas à atitude de vida com relação um ao outro, se nós pararmos de enxergar estereótipos e, ao invés disso, virmos seres humanos viventes, então, gradualmente, veremos o sexo outro com respeito e o nosso próprio sexo com empatia, nascidos daquela compreensão. Gradualmente, nós distinguiremos a essência do Deus e a deusa, ânima, dentro de cada homem, e da deusa e o Deus, ânimos, dentro de cada mulher. Todo relacionamento, desde um laço sexual entre um par até uma amizade, pode se tornar iluminado com o senso mágico de se maravilhar. E com o amor genuíno, em qualquer nível apropriado de intensidade ou proximidade, os problemas de moralidade tendem a se dissolver. A moralidade não é determinada por um livro de regras. Ela é determinada pela natureza real dos relacionamentos verdadeiros. Tudo isso pode parecer um tanto idealista e muito bom para ser verdade, embora na prática isso não o seja. É nossa experiência que o trabalho de Colvin, sinceramente conduzido, cria este processo. O Colvin se reúne em adoração ativa da deusa e do Deus e, sobre o princípio de que, da mesma forma que é em cima e embaixo, a Wicca não coloca uma linha divisória entre o divino e o humano. O princípio da deusa é invocado na suma sacerdotisa e o princípio do Deus no sumo sacerdote. Cada um se esforça para se colocar em sintonia com o princípio invocado e para atuar como um canal para o mesmo. E assim é tratado pelo resto do Colvin. Como todo Colvin experiente sabe, porque você não está tentando se relacionar com algo imaginário. Você está se abrindo para uma essência que já está aqui. Mais ainda, na Wicca também não há uma linha divisória entre o sacerdotado e a congregação. No processo normal de treinamento, são dadas oportunidades para todas ou todos as ou os bruxos atuarem com suma sacerdotisa ou sumo sacerdote. O ritual da invocação da lua demonstra tanto o processo quanto a atitude mental que devem ser reunidos neste. Primeiro, o sumo sacerdote aplica à suma sacerdotisa o beijo quíntuplo, saudando e reconhecendo a própria mulher individual, sua irmã bruxa. A sacerdotisa aceita a saudação consciente de si mesma como uma mulher individual e do sacerdote como um homem individual. Depois vem a invocação, na qual o sacerdote reúne a sua percepção sobre a mulher e sua percepção sobre a deusa, na consciência de que elas são da mesma essência. A sacerdotisa se abre para esta consciência. Então, o sacerdote se dirige à deusa diretamente através da declamação Hail Aradia, ou Salve Aradia, e a sacerdotisa transfere o controle de sua própria individualidade à deusa. Finalmente, como um canal para a deusa, ela retroalimenta a manifestação da deusa para o sacerdote, na bênção da Mãe Negra Divina.
Somente aqueles que operaram este ritual com toda sinceridade sabem que efeitos chocantes ele pode ter. O propósito do ritual da invocação do sol, seção 6, é naturalmente o reflexo deste. Bruxos e bruxas se acostumaram a operar juntos em total reconhecimento das suas necessidades psíquicas pelas essências complementares uns dos outros. Os resultados psíquicos e práticos que eles alcançam, de fato, consolidam o seu respeito uns perante os outros e sua compreensão do verdadeiro significado das naturezas masculina e feminina. Toda mulher, se ela puder se livrar do condicionamento imposto pelo estereótipo patriarcal, é uma bruxa natural. A maioria dos homens, a menos que possuam uma anônima bem integrada e funcionando totalmente, tem que trabalhar duramente nisso. As bruxas trabalham primariamente com os dotes da deusa, as funções intuitiva e psíquica, a percepção direta pela sensibilidade em todos os níveis, do corporal ao espiritual, da ordem natural das coisas. Tudo isso é a herança imediata de uma mulher. No todo, o homem aborda isto melhor via através da mulher e via a sua própria anônima, que é o mesmo processo. A lâmina Os Enamorados do Tarot de Waite, publicado pela Heider, expressa isto perfeitamente. O homem olha através da mulher, que ergue os olhos para o anjo. Como diz Eden Gray, interpretando esta lâmina em Um Guia Completo ao Tarot. A verdade apresentada é que a mente consciente não pode abordar a mente supraconsciente, a menos que ela passe através do subconsciente. Eis porque a Wicca é matriarcal e a suma sacerdotisa é a líder do Coven, com o sumo sacerdote como seu parceiro. Eles são essenciais um para o outro e, por fim, iguais. Lembrando que a individualidade imortal, a mônada reencarnante, é hermafrodita, mas no contexto do trabalho Wicca e de sua presente encarnação, ele é muito mais como o príncipe consorte de uma rainha soberana. Ele é, ou deveria ser, um canal para o aspecto do Deus, e não há nada de rebaixamento sobre isto. Mas o trabalho Wicca é primariamente relacionado com os dotes da deusa. Então, a sacerdotisa tem a prioridade, pois a mulher é o portal para a bruxaria e o homem é o seu guardião e estudante. De fato, existem covens exclusivamente de mulheres, particularmente nos Estados Unidos, e eles podem trabalhar as naturezas cíclicas dos membros, fornecendo a polaridade criativa necessária. Porém, um coven exclusivamente de homens, na nossa opinião, seria um erro. Homens desejando trabalhar juntos dentro do campo do ocultismo deveriam aderir a uma magia ritual de algum padrão, tal como o da Golden Dawn. Embora mesmo lá acreditemos que eles fariam melhor junto a mulheres companheiras de operações. Seria ingenuidade fingir que o desenvolvimento do tipo de atitudes intersexuais magicamente, psicologicamente criativas que estivemos descrevendo sempre proceda sem uma ligação a um coven operativo. As bruxas são seres humanos e haverão obstáculos, imaturidades e os velhos estereótipos profundamente enraizados para se lidar. Mas este é um dos propósitos do trabalho em grupo, ajudar um ao outro a se desenvolver e apontar as fraquezas de uma maneira dentro da camaradagem e compreensão. É nossa experiência que, dados basicamente um sólido material humano e uma filosofia comum genuína, o movimento é incentivado totalmente. E o Deus e a deusa deveras ajudam aqueles que se ajudam. Nós nos abstivemos deliberadamente de comentar sobre os covens gay, outro fenômeno especialmente americano, porque achamos que não estamos preparados para fazê-lo e porque qualquer coisa que possamos dizer poderia ser interpretado como preconceito anti-homossexuais. Nós temos amigos homossexuais aos quais nos dirigimos alegremente como pessoas, tal como fazemos com relação a outros amigos. Isso é, naquelas coisas que temos em comum, nossas atitudes sexuais não sendo uma dessas coisas. Nós sempre consideramos sua atitude sexual como coisas que dizem respeito apenas a eles, e os defendemos contra quaisquer tentativas que os façam sofrer devido a isso. Nós tivemos 1 ou 2 membros homossexuais durante a história do nosso coven, quando eles foram preparados e capacitados para assumir o papel de seu gênero real enquanto dentro de um contexto Wicca, e quando suas personalidades foram harmoniosas com o resto de nós.
Porém, nós próprios somos fortemente heterossexuais. E nosso conceito de Wicca está construído à volta da masculinidade e feminilidade naturais da mente, corpo e espírito. Portanto, estamos fora de sintonia com a ideia integral de um coven gay. E ficaríamos pouco à vontade caso fôssemos invitados em um deste tipo, não importando o tanto que gostássemos das pessoas envolvidas. Portanto, pelo interesse da harmonia pagã, deixaremos a discussão sobre esta questão para aqueles que estão em sintonia com a mesma. Incidentalmente, lamentamos muito a adoção do termo gay para o homossexual. A parte de tornar uma pequena palavra feliz inútil em seu sentido original, isso implica que os homossexuais estão em um estado eufórico permanente, logo não sendo seres humanos comuns, que é a verdadeira acusação contra a qual os homossexuais corretamente lutam. O que é magia sexual no sentido literal? Tal como explicado em 8 sabás para feiticeiras, o uso da polaridade homem e mulher em uma operação mágica é de 2 tipos. A magia do gênero, que é simplesmente um homem e uma mulher, cada qual contribuindo com seus dotes mentais e poderes psíquicos característicos para uma tarefa mágica. E a magia sexual, que utiliza a relação sexual entre os parceiros como um dínamo psíquico. A magia do gênero é o padrão básico da maioria dos trabalhos de coven, como quando um homem e uma mulher seguram as extremidades opostas de uma corda na magia da corda, ou homens e mulheres sentados alternadamente em um anel para a magia de mãos dadas, ou um homem e uma mulher que consagram vinho ou um instrumento de trabalho. Isso é da mesma forma essencialmente intersexual e totalmente afastado do coito, como a dança em um salão de festas. Irmão e irmã, pai e filha, mãe e filho podem e realmente trabalham esse tipo de magia, tão efetiva e livremente de quaisquer tonalidades impróprias, tal como poderiam formar pares em uma pista de dança. Magia sexual sem amor é magia negra. Isto sendo dito, como podem um marido e uma esposa ou amantes estabelecidos trabalhar a magia sexual na prática? Existem 2 modos simples: aproveitando o poder psíquico do ato sexual e através dos divaneios pós-coito. John Fortune diz: A Filosofia Esotérica do Amor e Casamento, página 114. Quando o ato da união sexual se realiza, as forças sutis das 2 naturezas correm juntas e, como no caso de 2 correntezas de água em colisão, um redemoinho ou vórtice é criado. Este vórtice se estende aos planos à medida em que ocorre a fusão dos 2 corpos, isto é, à medida em que os 7 níveis componentes do casal, vide página 117, são unidos uns com os outros. Nossa nota. Da forma que fariam 2 pessoas que idealizam um ao outro e cujo amor possui elementos de uma natureza espiritual em sua composição, se unem em coito. O vórtice, assim criado, se estenderá até um dos planos superiores. Em outras palavras, quanto mais o casal estiver unido em todos os níveis, mais alto sobre aqueles níveis o vórtice terá efeito. Quando almas gêmeas fazem amor, o vórtice alcança todos os níveis. E no outro extremo, a cópula insensível de um casal sem qualquer contato com o plano superior produzirá um vórtice que pode ser muito poderoso nas águas escuras do astral inferior, mas muito inadequado pela influência equilibrante dos outros planos. O que confirma nossa afirmação que magia sexual sem amor é magia negra. Um casal fortemente unido que deseja usar a magia sexual para um objetivo válido, primeiro discutirá aquele objetivo e se assegurará que ambos o têm claramente em suas mentes. Eles então lançarão um círculo em volta deles e farão amor sem pressa e suavemente, com o máximo possível de consciência sobre cada um e sobre o objetivo mágico. Uma vez que tenham unido seus corpos em coito, se eles tiverem controle suficiente, eles podem até mesmo se manterem imóveis por um momento, armazenando a tensão sexual em unidade até o pico mais alto possível, de forma que suas consciências sobre cada um e sobre seu propósito alcancem um nível de intensidade tão grande quanto eles possam suportar.
Quando eles estiverem prontos, eles ansiarão por um orgasmo simultâneo e, nesse ponto, eles arremessarão o poder total do vórtice rumo à realização do objetivo mágico. Mesmo que seus orgasmos não coincidam, eles deverão ambos arremessar o vórtice no momento de cada orgasmo. Magia sexual deste tipo não deveria ser usada muito frequentemente, porque esta é uma experiência notavelmente elevada e é melhor não desvalorizá-la por familiaridade demasiada. Vale a pena recordar uma ocasião quando nós a utilizamos. Estivéramos na Irlanda uns poucos meses, tendo entregado nosso coven de Londres para outros líderes, e estávamos nos sentindo frustrados, porque agora não tínhamos nenhum coven, exceto por uma bruxa já iniciada que nos contatou e que morava umas 100 milhas distante. Então operamos por meio deste método para construir um farol astral sobre nossa casa, que atrairia o tipo de pessoas que procurávamos. No dia seguinte, conhecemos o casal cujos componentes se tornaram nossos primeiros iniciados irlandeses, e daí por diante nosso coven aumentou. O casal inicial foi uma grande força para nós nesse crescimento, e eles agora estão dirigindo seu próprio grupo. Talvez seja significativo o tipo de ressonância que nosso farol estabeleceu, sendo que as primeiras pessoas que ela atraiu foram um homem e uma mulher casados. Isto é magia sexual ativa. O segundo tipo é mais receptivo. O poder do vórtice é reabsorvido pelo casal para seu próprio benefício. Novamente, o casal faz amor dentro de um círculo mágico, mas dessa vez não há objetivo externo para ter em mente. Toda sua atenção é dirigida para a consciência de si mesmos, como par, e de cada um, e para ativar todos os seus níveis em uníssono um com o outro. É após o orgasmo que a magia é invocada. Como diz a Ferida Sábia, página 172, devaneios durante consciência corporal acentuada após a relação sexual são provavelmente os mais profundos de todos, com o trabalho de segunda etapa sendo possivelmente a única exceção, quando a mulher está completamente sugestionável. E o que é chamado magia sexual é muitas vezes nada mais do que introduzir imagens em tal devaneio. Um casal onde hajam bruxos ou ocultistas experientes e que tenha desenvolvido um alto grau de intercomunhão em todos os níveis pode usar este método com grande vantagem. E diferente do vórtice arremessado, ele pode ser usado tão frequentemente quanto eles queiram e até mesmo tornado seu hábito normal pós-coito. Os insights ganhos em tal devaneio, especialmente se eles forem partilhados e entrecruzados por um casal harmonioso, podem ser de um tremendo valor. E com relação a introduzir imagens, o devaneio pós-coito pode ser uma ocasião muito eficaz para acumular e energizar formas pensamento ativas, para os propósitos mágicos explicados na seção 22, Encantamentos. As sutilezas e refinamentos da magia sexual são tão variados quanto aqueles das relações sexuais e únicas para o casal individual. Mas os princípios que nós sublinhamos devem fornecer uma firme fundação sobre a qual qualquer casal possa construir, se este for um caminho que ambos desejam explorar. Esta sessão não estaria completa sem alguma referência a dois problemas que geram muita controvérsia, nenhum lugar mais do que aqui na Irlanda: aborto e contracepção. Nós não iríamos tão longe quanto aqueles que defendem que o aborto nunca é justificável. Ele é um mal, mas existem situações tristes onde ele é um mal menor. Um feto vivo é o estágio inicial da reencarnação de uma entidade humana, e empurrar para trás aquela entidade de forma que ela tenha que encontrar ou ser absorvida em um novo veículo fetal é um ato violento, e os efeitos dramáticos disso sobre a entidade podem ser graves, tanto quanto sendo uma carga sobre o karma da pessoa que o faz. Mas se a vida da mãe estiver em risco ou a saúde esteja seriamente ameaçada, ou se, devido à gravidez induzida por estupro ou outros motivos, as circunstâncias sob as quais a criança teria que nascer seriam tão desastrosas para ela que o trauma de ter que reiniciar o processo de encarnação genuinamente parece ser um mal menor, então o aborto pode ser a única solução.
Dada uma escolha entre a vida da mãe, que está a meio caminho dentro de uma encarnação e quase sempre com muitas responsabilidades e relacionamentos, e aquela da criança não nascida, que mal começou uma encarnação, não adquiriu quaisquer responsabilidades e não tem relacionamento direto, exceto o fetal com sua mãe, então parece claro para nós que é a mãe que tem que ser salva. Contudo, usar o aborto como uma alternativa ociosa com relação à contracepção é imperdoável. Assim também é a pressão familiar que muitas vezes força uma garota ao aborto por causa do que os vizinhos possam pensar. Igualmente imperdoável é a prática crescente na América, nós compreendemos, de determinar o sexo de um feto e então abortá-lo se acontecer de ele não ser do sexo desejado. Aborto e contracepção, como sexo e violência, são muitas vezes amontoados juntos pelos propagandistas. Isso é muito ilógico e muito errado. Nós não conseguimos notar quaisquer justificativas teológicas, sociais, psicológicas ou ecológicas para o Vaticano banir a contracepção. A encíclica do Papa Paulo VI, Humanae Vitae, foi um dos pronunciamentos mais desastrosos deste século. Felizmente, os argumentos usados obviamente falharam em convencer a maioria, mesmo dentro da Igreja Católica. E nos anos que se seguiram, o uso dos métodos referidos aumentou mais do que diminuiu. Hans Kung, Infalível, página 29. Milhões de boas esposas católicas são a favor da pílula e muitos bons sacerdotes sabem que elas estão corretas e, portanto, sofrem de dolorosos pesos de consciência e obediência dentro dos confessionários. A intenção declarada do banir a contracepção é a defesa da santidade do casamento. Seu efeito real sobre aqueles casais que acatam a isto é muitas vezes a destruição da harmonia do casamento com amor em desacordo por medo de gravidez. O único método permitido para evitar gravidez, onde você faz amor com um calendário em uma mão e um termômetro na outra, dificilmente conduzirá a uma vida sexual feliz. E sua confiabilidade é refletida em seu apelido, Roleta do Vaticano. A insistência de casais que deliberadamente evitam filhos são egoístas e que a maternidade é o propósito obrigatório do casamento, e a insistência adicional por implicação que um casal não pode nem mesmo optar por limitar o número de seus filhos, a menos que isso seja por abstinência do sexo marital, um dogma no qual Mary Baker Eddy antecedeu Paulo VI, é parte e parcela da atitude patriarcal, que basicamente odeia o sexo como uma das incompreensíveis aflições de Deus, e que teme as mulheres como perigosas destruidoras do ego-império. No atual estado do mundo, esta insistência também é cegamente antissocial. Se a explosão populacional do mundo não for examinada, a civilização, seja capitalista, comunista ou sob qualquer outro padrão, se tornará inviável e a Terra inabitável. Isso não é espalhar o pânico, é fato direto e inevitável. Nesta situação, um casal que opta por filhos mentais ao invés de filhos físicos pode ser qualquer coisa menos egoísta. Eles estão fazendo sua própria contribuição singela para evitar um desastre mundial. E um casal que produz filhos físicos apenas na medida em que possa criá-los conscientemente e com amor, enquanto continua a se beneficiar de sua própria harmonia sexual, está fazendo sua contribuição para a qualidade da próxima geração. Sexualidade ou brilho sexual, livre das algemas da criação de filhos obrigatória, é o que nos faz especificamente humanos. Zoólogos, psicólogos e bruxas todos concordam sobre isso. Relacionamento sexual é uma grande força criativa em todos os níveis, não meramente o procriativo. E quando o sistema patriarcal, particularmente na forma de uma hierarquia celibatária, tenta negar ou distorcer aquela verdade, ele está cegando a si próprio para a realidade. Celibatários dogmatizando sobre sexualidade são como homens cegos para as cores legislando a respeito da composição